Hoje recebendo a nutricionista, minha xará Carol Pimentel, mais uma vez. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Vamos lá. Mãos podem nos ajudar e muito naquele momento que a gente tem que ter uma atenção para a quantidade de alimento que a gente está colocando no prato. Então você separou com dicas bem legais e já já nós vamos montar prato aqui para tirar dúvidas de vocês, né? E quem quiser mandar, de repente assim, Carol, monta um prato para mim que seja, nananã, pode mandar essa pergunta que daí a gente faz ao vivo. Exato. Começamos então com o primeiro, olha lá na tela. Vai tirando foto para vocês ficarem com isso guardadinho também. Punho. Quando a gente fala em punho, Carol, então eu vou pedir que você já vai lendo e explicando pra gente. Tá. O importante, assim, é a gente entender que também depende do objetivo. Tá. Né? Tá vendo? A gente tá observando um valor calórico médio que existe para essas porções de alimentos. Quando a gente pensa em punho, é o meu punho, quer dizer, aquilo que eu preciso naturalmente para mim mesma. Tá. Um homem de 100 quilos, que tem um punho muito maior, ele vai medir com o próprio punho, certo? Entendi. Então o punho serve para carboidrato. Para carboidrato, exatamente. Tá. Arroz, massas, também serve para frutas e vegetais. Daí perceba a diferença calórica. Então é por isso que todos os nutricionistas e quem fala de alimentação saudável sempre frisa: aumente o consumo de vegetais. Porque a gente pode consumir uma quantidade muito maior numa densidade calórica menor. Entendi. Né? Então se você colocar um punho, de abobrinha ali refogadinha, 40 calorias. Exato. Compensa mais do que você colocar um punho do arroz ou da própria massa. Isso, porque se a gente for pensar numa proporção, você pode colocar 4 punhos de abobrinha, né? Para um punho de arroz. Para um punho de arroz. Uma coisa, eles são de grupos diferentes, não necessariamente precisam ser substituídos. Tá. Mas quando eu tenho um volume maior, e principalmente de vegetais que são ricos em fibras, a gente também tem uma saciedade maior, né? Então não fica aquela tristeza de olhar só para um punhozinho de macarrão e achar que é só aquilo que a gente pode comer. Não, o ideal é variar, incrementar e aí ter um volume maior de todos esses alimentos. Muito legal. Eu não sabia do punho que estava ligado, então, às questões, as quantidades aí mais dos carboidratos em si. E é fácil, né? Porque a gente está sempre com a mão. Não, total. O número de colheres você põe assim ao lado, né? É. Certinho. Próximo, então, na tela. Além do punho, a gente tem a palma da mão. E aí pode nos ajudar com algumas escolhas de proteínas de origem animal. Exato. Carne, peixe e aves. Isso, carne, peixes e aves, escolher sempre umas opções mais magras e é importante que vocês estão vendo que é a palma das mãos sem os dedos. Tá. Né? Então é uma porção menor mesmo, porque é o que a gente precisa em menor quantidade. Tá. Né? As proteínas de origem vegetal, que são os feijões, daí elas podem seguir mais ou menos as mesmas quantidades do arroz, do punho. que seria o punho. Ah, Isso. entendi. Tá, então falando em proteínas, vamos lembrar da palma. Da palma da mão. Olha o próximo. Um punhado, aí a gente já passa para aquelas oleaginosas, né? Daí a gente está falando de nozes, castanhas, amêndoas, né? Que são alimentos super importantes, contêm gorduras boas, insaturadas, e por isso também são ricos em calorias. Sim. Né? Então, se o seu objetivo é controlar o peso ou até mesmo perder peso, né? Tá no processo de emagrecimento, então, por mais que esses alimentos sejam importantes e são carregados de vitaminas, minerais e óleos essenciais importantes, é preciso controlar o tamanho da porção. E aí, então, vamos aqui, dá até pra gente exemplificar Isso. um pouquinho. Vamos pegar as nozes aqui, no meu caso, é isso aqui, Exatamente, né? é isso aí. Ai, que bonito. Para as caróis, né? Para as caróis, isso é prática, que a nossa acho que é parecido. Porque a gente tem essa mão que é adequada à nossa composição corporal. Gente, isso é super interessante. E vai, vem cá! Tem alguém com a mão bem grande, Como não, né? Deixa eu botar isso aqui no cantinho que eu já peguei. Vem cá, meu querido. Vamos mostrar a palma da mão do Ivair. Agora tá explicado. Não tá, Carol? Agora vai lá, meu querido. Vamos medir aqui assim, ó. Bem-vindo. Jesus! Presta atenção, Toninho. Tá explicado o shape. Tá tudo linkado, tá vendo? Você tá super bem. Você Tá vendo? Quer fazer um teste? Quer fazer um teste? Abre a mão pra gente colocar as oleaginosas. Olha a diferença. Olha isso. Da nossa quantidade. Isso, Carol, coloca na tá sua. Aqui. Olha isso, Pra gente. eles. Então, aí... Deixa eu ver. Peraí, acho que como é que eu vou mostrar? Assim, fica assim. nesse... Pronto.
olha isso aqui, como realmente funciona e é adequado, então. Tá vendo? Você está se dando bem nessa aí. E o que é interessante? Quando Obrigada, a gente viu, for... querido? Pode comer, Obrigada. pode levar pra você. Valeu, valeu. Faz bem. Obrigado. Quando for consumir, levar a porção adequada, porque essa percepção da quantidade, ela é importante justamente para a gente ter um controle da quantidade que vai consumir. Acho que faz né? todo sentido, porque às vezes, aquilo que você falou, a saciedade ainda não chegou, você tem vontade de Exato. comer mais, mas você tem noção do que você colocou ali, que é mais uma questão até limite do que é adequado para você. Então a gente vai discutir daqui a pouquinho o que repetir num caso de fome, sendo que você já teve as quantidades. Boa. Já você me conta. Tá bom. Vamos pro próximo, olha lá. Mandem perguntas ao vivo, hein? Aí a gente vai para 2 punhados. Então a gente tem chips e tem pipoca. Isso, aqui a gente tem um exemplo da pipoca, né? Que seria esse punhado que é composto pelas nossas duas mãos juntas. Eu vou colocar aqui Olha lá que legal. para observar, mas isso é uma porção, né? Interessante. E você fala, nossa, mas é muito pouco. Bom, ainda mais pipoca que a gente consome em frente à TV, assistindo um filme, daí perde completamente a noção da quantidade, né? Porque você está comendo ali. Então, dependendo do seu objetivo, é legal porcionar e levar isso porcionado para o lugar que você for fazer essa refeição e comer com atenção, né? Para também acionar todos os mecanismos de saciedade. Eu acho que um dos pontos que o marmitar, né, levar a marmita funciona muito, não é só, tem a questão que é você quem faz a comida e tudo, mas você leva, acabou. Acabou. Já pensaram nisso? E isso. aprender a comer com mais consciência, devagar, né? Observando também, a mastigação principalmente. É isso que leva cada vez mais a gente a aumentar essa percepção do volume de comida que deve ser ingerido, aproveitar esse momento, né? E aí ter um controle de peso efetivo para o resto da vida. Porque é isso, no final do dia, que é saúde. É verdade, é isso mesmo. Tem mais um na tela e já a gente vai montar os pratos e colocar a perguntinha. Então, polegar, olha que legal. A gente pode usar o polegar para manteiga de amendoim, para queijo e eu acredito que aí gorduras em geral, a gente pode falar então de azeite, de... Os óleos, na verdade, eles têm uma quantidade um pouco menor, né? Que seria só a ponta do polegar. Só a pontinha do polegar, então. Aí a gente está falando de alimentos que a gente não consome como um ingrediente só para preparar, né? Então é uma coisa, a manteiga de amendoim que você passa no pão, por exemplo. O queijo também, que pode ser um lanchinho no meio do dia. A porção de chocolate também pode ser medida pelo tamanho do polegar. Né? Que seria aquele quadradinho de 25 gramas que vocês falam, né? Mais ou menos isso, exato. E aí é importante porque isso dá muita liberdade para a gente consumir aquilo que está com vontade de consumir, sem perder aí o controle da energia toda ao longo do dia, né? Muito legal. Tem mais um ainda e já montando os pratos e respondendo perguntinhas do público na tela. Aí a gente fecha então com a pontinha do polegar, que é o óleo de cozinha, maionese, tudo que é fonte de gordura. Isso, e daí quando a gente fala óleos, eu tô falando de todos os tipos de óleos, que sim, tem alguma composição diferente, mas em caloria eles oferecem a mesma coisa, né? Cada grama, 9 calorias. Então a gente tá falando dos diferentes tipos de óleo e do azeite também. Pra saladinha. Isso. Lembrando que a maioria até dos alimentos, né, Carol, por exemplo, quando a gente fala das proteínas de origem animal, todas elas já vêm com a sua concentração de gordura. Esse seria, então, o extrinha que a pessoa pode incluir já pensando se ela está comendo uma proteína desse tipo. Exatamente. Aqui eu trouxe o salmão, porque é sempre importante a gente falar sobre o consumo de peixes, né? Principalmente os peixes marinhos, porque eles têm uma fonte importante de gordura, que é o DHA, ou também o ômega 3, né? E o ômega 3, ele é importante para a função cognitiva, para a saúde do coração, né? É uma gordura muito importante em todas as fases da vida. É verdade, o brasileiro come pouco peixe. E o brasileiro come muito pouco peixe. Por isso que outras opções também vão aparecer em alimentos fortificados, né? Que foram enriquecidos com DHA. Então a gente tem sucos, por exemplo, enriquecidos com DHA. Sim, que também são fonte importante desse nutriente. Então vamos já então para alguma perguntinha. Glaucia, vamos montar o nosso prato primeiro? Vamos montar o prato. Carol, qual é a sua, então,
Sua Bom, escolha. Vamos começar, então. Aqui a gente tem 2 filés de salmão, né? Tá. Então, pra gente, Carol, que tem essa mão menor, a gente vai escolher o menor filé. Certo. Se eu tô preparando em casa, a gente já prepara uma porção adequada ao tamanho, né? Usando como base a palma das mãos. Tá. Se eu tô no restaurante, eu não preciso cortar esse pedaço, fazer esse desperdício. É sempre Entendi. uma média, tá? Certo. Então, a gente pegou o menor filé e o volume tá, aparentemente, olha... Adequado. Adequado, exatamente. Vamos colocar agora, no lugar dos carboidratos, da massa e do macarrão, a gente poderia colocar o arroz ou o macarrão. Vou colocar batata, que eu acho que combina também por conta da cenoura. Combina, né? combina. E aí, olha, tô colocando mais ou menos. Quer me ajudar a colocar o seu punho? Olha, é isso poderia aqui. colocar um pouquinho mais, porque é um volume, tá vendo? Sim. Isso. Tá. A mesma coisa, ou o dobro, eu posso colocar de cenoura, porque como a gente viu, os vegetais que não tem, né, que não são da família dos amidos, têm menos calorias, né? E quanto mais água, menos caloria. A abobrinha teria menos caloria ainda. Então, né? chuchu, abobrinha... a própria berinjela, o brócolis, né? A própria berinjela. Agora, a cenoura a gente vai usar um punho e talvez meio, né? Ótimo. Porque ela já tem uma maior densidade. As folhas, elas não seguem essa regra, porque folha é à vontade, né? E aí eu vou já antecipar um pouco a sua... A minha resposta, já bota aqui a bacia, já bota do lado, então, para todo mundo ver que Isso, faça exato, isso. faça isso, né? É aqui que a gente começa. Porque é isso que vai prevenir aquela vontade de comer mais quando essa refeição principal acabar. Tá. Né? E aí, a gente pode temperar? Deve. Aqui a gente pode usar até as nozes, né? Como a gente observou o punhado... Né, vou colocar metade, porque se eu quiser fazer um lanche à tarde... Isso que eu ia dizer, a gente pode dividir também essa porção. Exatamente, estou colocando a metade da porção aqui para temperar, vamos supor que essa salada tivesse desse lado. Com as nozes. E outra dica legal, eu vou usar o queijo ralado também para temperar a salada. Eu poderia usar azeite, não poderia? Sim. Vamos supor que aqui nesse prato combine mais com queijo. Como eu estou usando queijo ralado num lugar de azeite, e o queijo ralado também é gordura, sim, então eu vou usar a porção de gorduras, metade do polegar. Metade do polegar, que é só a parte da unha, assim, né? E um pouco mais, um pouco né? mais, assim, aqui. Então, que é uma pontinha onde dobramos de colher, na verdade. Ah, né? é Aqui. isso. E eu colocaria, então, em cima da salada. E agora eu tenho 2 fontes de gorduras diferentes para temperar a salada. E aí a gente poderia usar esse limãozinho também para... Sempre e à vontade. Limãozinho à vontade. Limão à vontade. Então, fiz a minha porção. Carol, ainda estou com fome. Posso comer mais? Salada, é isso? O ideal seria isso, mas antes é preciso observar também, né? A gente não recebe uma saciedade, assim, a sensação de saciedade, ela não é imediata. Comi, estou satisfeito. Não, demora um tempo para o que encheu o estômago comunicar o nosso cérebro para falar assim, ó, pode parar de sentir fome, entendi, porque você já está alimentado. Então espera um pouco, hidrata também um pouco, né? Um pouco de água pode ser importante também para comunicar essa sensação, né? E se ainda assim você, por algum motivo, ainda estiver com fome, pode repetir, mas repita aqueles alimentos que têm menos densidade calórica. Tá. Né? Então repita aqui, por exemplo, a porção dos vegetais, nesse caso da cenoura, a própria salada. O ideal é não repetir carboidratos e proteína. Esse daí a gente controla mais as porções quando a gente está pensando num controle de peso. Tá? Já já nós vamos montar uma saladinha de frutas ou alguma coisa utilizando as frutas também. Mas antes, perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Ana, um beijo, obrigada. Essas medidas servem para sobremesa? Ai, ótima pergunta. Eu tava pensando isso enquanto eu assistia a chefe fazendo aquele pudim. O pudim da chefe, pelo que eu tava observando, ele tem leite de coco e a própria tapioca. Isso. Né? Sim, a tapioca ela entraria na medida dos carboidratos, então um pudim daquele também poderia ser o punho fechado, o docinho. Mas lembrando que tem o leite de coco, né? E essa receita especificamente não tinha açúcar. Então, a gente pode entrar na quantidade de carboidratos do punho. Se tiver açúcar, metade é igual ao chocolate. É igual ao chocolate. Daí a gente vai para um polegar, né? Essa quantidade. Um pouco maior.
Que é a colher, né? Exato. Mas também sempre com muita tranquilidade. Não é pra ficar maluco. Não é pra Medir, ficar chegar maluco, no restaurante. exato. Não, eu vi lá no Você Bonita com a nutricionista, cara, eu acho que é assim. Eu acho que assim, eu quero um tamanho desse, né, da palma da mão, sem os meus dedos, né? Não precisa, né? É mais mesmo pra gente ter uma ideia que eu acho que funciona e fica muito prático. Exato. Já tem mais perguntinhas do público, vou lá e já volto pra gente montar mais uma opção aqui e vamos colocar no prato. Ah, tem mais perguntinha? Vamos deixar a perguntinha da tela. Vamos montar uma porção com macarrão e com arroz pra gente ter noção quanto fica no prato? Acho essa uma boa ideia. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Gina, um beijo. Mede o queijo, por favor, tenho muita dúvida. Queijo. No caso, você tem ele ralado. Isso, a gente teria que ter um queijo duro ou semiduro para fazer essa medida da porção. Mas, Carol, pensa que o queijo ali está representado pelo polegar. Então, é o volume do nosso polegar. Seria uma fatia, por exemplo, desse tamanho. 80 gramas, né? Mais ou menos? Mais ou menos isso. E lembrar que isso é uma porção. Quando a gente pensa no grupo dos leites e derivados, é possível consumir até 3, 4 porções, né? De 2 a 4 porções, dependendo da composição corporal ou do objetivo. Então, se você pega uma fatia maior, uma fatia grossa, ou 2 cubos grandes, daí a gente está somando 2 porções, ok, só também. tem que contabilizar para não ultrapassar. Exato, para não ultrapassar. Mas agora eu vou para uma pergunta importante para você, que é o seguinte. A gente pode usar também essa estratégia, até das quantidades, na seguinte situação. No almoço eu tenho menos fome que à noite. Eu posso compensar, então assim, eu diminuir tal grupo que eu não usei, eu posso colocar ele à noite ou aumentar um pouquinho? Mudaria muito o horário do consumo, pensando nessas quantidades e até enfim, compensando? A gente tem estudos que têm mostrado que quanto maior a ingestão calórica ao longo do dia, então começar com um bom café da manhã, um almoço regular e um jantar em menor quantidade, seria o mais efetivo para o controle de peso. Né? Mas se você é uma pessoa que, por exemplo, tem mais atividades à noite, não teria nenhum problema fazer também essa troca ou essa substituição, né? Isso tem relação com algumas questões hormonais que a gente precisa que aconteçam direitinho, né? Aquela cascata que é enfim, produção hormonal noturna, isso tem uma certa relação? Tem mais a relação ainda com a questão proteica, né? Que a gente aproveita muito melhor essas proteínas, principalmente para a construção da massa magra no período noturno. Mas isso, Carol, está muito mais relacionado a uma boa qualidade de sono. Entendi. Né? O repouso, é no repouso que o nosso corpo se reconstrói de toda a atividade diária. Então, também comer muito, só para comer as quantidades adequadas e dormir com aquela sensação de peso ou não dormir bem, não vai surtir o mesmo efeito. Exato. Vamos para a próxima perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Verena, obrigada. Proteína animal em excesso sobrecarrega o fígado? Eu acho que a maior dúvida não é nem em relação ao fígado, é aos rins, né? Isso. O que a gente sabe é que essa sobrecarga ela acontece para aquelas pessoas que já têm alguma predisposição à doença renal. Então, se você tem esse histórico na família, tem que evitar o excesso de proteína. O que eu costumo dizer? Quando a gente orienta para a população em geral, é uma alimentação com a quantidade normal de proteína. Estou falando para o público em geral. Aqui, uma palma da mão, sem os dedos. Agora, se você está um outro grupo, você é um esportista, né? Ou você está utilizando uma dieta muito rica em proteína para o controle de peso, ok também, isso pode ser feito de maneira segura, mas o ideal é com acompanhamento. É verdade. Porque a gente está fugindo das curvas de normalidade. E com o aumento do uso dos suplementos, do whey, por exemplo, que também ele vem ali concentrado e tal, essa questão de sobrecarregar os rins acaba ficando até mais séria, né? Porque a gente, se não tem histórico e ainda tem uma predisposição, a gente não vai saber até ter esse gatilho, né? Verdade. Tem duas coisas interessantes para falar. As proteínas vegetais, elas devem suprir as proteínas animais, né? A gente tem que ter como base da nossa alimentação vegetal sempre e mudar a forma com que se consome carnes, né? Isso é importante a gente colocar.
Que não pensar não no excesso, né? Exato. Limitar mesmo, como a gente colocou aqui. Exato. E, na verdade, a gente hoje está entendendo que a gente precisa de mais proteína mesmo, né? As recomendações também estão sendo questionadas, mas o ideal é a gente seguir uma dieta padrão e, quando fugir muito dessa dieta padrão, procurar alguém para auxiliar, uma ajuda profissional. Muito bom. Vamos para a próxima perguntinha, olha lá. Tá acabando, mas dá tempo. Dali, um beijo, obrigada. Poderia mostrar como medir o azeite com o dedo? Ai, adorei. Não, eu não vou colocar o meu dedo no azeite. A ideia é o volume. Então, se você pegar uma colher, por exemplo, de café, né, ou de chá, ela vai ter mais ou menos esse volume. O meu seria uma de café. Coloca o seu, olha, mas seria metade de uma colher. Essa é uma colher de sobremesa. Metade. Metade de uma colher de sobremesa, tá? Então, ou uma de café. É pra gente ter uma noção de chá, volume. Né? Tá, pensar no volume. Dá tempo de mais uma, Glaucia. Na tela. Obrigada, Vivi. Beijo. Para alimentação saudável das crianças, também utilizamos essas quantidades? Obrigada, Viviane, pela pergunta. Ótima pergunta, sim. E aí, com as quantidades da mãozinha da criança. Da criança. Juju, acho que nossos filhos estão comendo um pouquinho demais, não, Juju? Nossa Senhora, João, mas come 5 vezes mais que eu. Então, mas eles têm uma capacidade de responder muito bem à saciedade. Então, gastam, criança, né? exatamente. Eles gastam, que é uma coisa. Então, você está comendo bem, ótimo. É isso aí. Vamos fechar, enquanto eu vou passar o seu contato, com uma possibilidade com as frutas? Sim, Para dar uma ideia, pode colocar no potinho, por favor, Carol. Eu vou passar o seu contato. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora Carolina Pimentel, que é nutricionista, é só entrar no site carolinapimentel.com.br, então carolinapimentel.com.br, ou lá no Instagram também para seguir todo o trabalho. @doutora abreviado Carolina Pimentel, @doutora abreviado Carolina Pimentel. Você já encontra, já pode mandar mensagem. Isso mesmo. E ser feliz, olha lá. Ó como dá pra fazer uma cumbuquinha bonitinha. O punho, né? O punho, assim, o volume. A gente aqui tá colocando 2 punhos de fruta, certo? Então eu vou ter aqui mais ou menos 150 calorias. Arrasou. Né? Dá pra ser muito feliz, E pra Carol. frutas a gente pode consumir aí de 3 até 5 porções por dia. Vou te agradecer. Eu que agradeço. Beijo, obrigada. Sempre prazer. Obrigada. Nosso. Amanhã estamos de volta ao meio-dia. Obrigada pelo carinho. Sempre vai lá nas redes sociais, @Carol_Minhoto. E fiquem atentos, porque tem muita novidade chegando no Você Bonito. Eu quero ver se vocês vão adivinhar. Beijo, beijo. Até amanhã.